Brasileiro é acusado de matar esposa e simular o suicídio dela em Massachusetts. Brasileiro que assassinou a ex-esposa em Massachusetts é condenado. Na Geórgia, a polícia prende 2 jovens suspeitos de matar um brasileiro a tiros. Curso gratuito vai ensinar brasileiros como se tornar professor de português nos Estados Unidos. E atenção, final de semana de Páscoa será de tempestades em boa parte do país. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro foi preso em Massachusetts acusado de simular o suicídio da esposa depois de assassiná-la. O caso chocou as autoridades pelos detalhes do acobertamento da história. A repórter Giovanna Locatelli tem mais informações. O site do promotor público do condado de Essex anunciou esta semana que Tiago Oliveira, de 33 anos, foi indiciado pela morte da esposa. A decisão foi tomada depois que investigadores apontaram que a brasileira tinha sido assassinada e não cometido suicídio, como sugeria o cenário. Carla Lourenço da Silva, de 32 anos, foi encontrada morta dentro de casa em janeiro. As autoridades disseram que o brasileiro simulou todo o cenário, mas deixou pistas para trás que levaram a polícia a descobrir o homicídio. Os agentes disseram que Tiago foi frio e calculista e que fez tudo isso para escapar da prisão. Ele foi detido, mas nega as acusações. Ele disse que a esposa sofria de depressão e que se matou. A próxima audiência no tribunal foi marcada para o dia 14 de maio. O processo segue em andamento. Tiago permanecerá detido sem direito à fiança. Enquanto isso, os 3 filhos menores de idade estão sob os cuidados de amigos da família e recebendo suporte da comunidade. Infelizmente, mais um crime de violência que envolve membros da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos e deve também ter um histórico de abuso doméstico e de violência doméstica porque eles eram um casal. E o fato de fazer declarações enganosas com o intuito de atrapalhar a investigação, isso por si só já é um crime e a pena prevista é de até 10 anos de prisão. O crime principal de homicídio, aqui no estado de Massachusetts, não existe a previsão de pena de morte, mas existe a previsão de pena perpétua, então o homicídio pode dar prisão para o resto da vida. Vamos considerar também que o acusado ele então não tem a cidadania americana, então vamos supor que ele tenha uma pena menor que a prisão perpétua, né? E aí ele terminando de cumprir a prisão, ele vai ser encaminhado para a imigração para ser deportado. E um brasileiro foi condenado também em Massachusetts pelo assassinato da ex-esposa. O crime aconteceu na casa da família em Framingham em 2022. Desde então, o brasileiro estava preso. O julgamento foi agora e ele acabou sendo condenado. Edivaldo Gomes da Silva, de 42 anos, foi condenado por homicídio em 1º grau. Na próxima audiência do caso, que ainda não tem data marcada, a sentença será anunciada. O brasileiro já está preso em Massachusetts há 3 anos, desde que cometeu o crime. Tudo aconteceu na casa da família em 2022. Foi um vizinho quem chamou a polícia depois de ouvir gritos. Ao chegar no local, agentes encontraram o casal com ferimentos de faca. Ambos foram transferidos para hospitais, mas Neiriane Pereira da Silva, de 30 anos, não resistiu. Ela tinha múltiplos ferimentos no peito e nos braços. Não demorou muito para a polícia desvendar o que havia acontecido. Segundo os investigadores, o casal estava separado, mas Edivaldo não aceitava o fim do relacionamento e teria matado a ex-companheira por ciúmes, antes de tentar tirar a própria vida com a mesma faca. Edivaldo se declara inocente das acusações, mas na audiência o promotor apresentou provas de ameaças do brasileiro contra a ex-mulher, além de um bilhete deixado por ele no dia do crime, endereçado à filha do casal, e mensagens para o irmão de Neiriane confessando o crime. Na Geórgia, a polícia anunciou a prisão de 2 suspeitos de terem matado um brasileiro a tiros. Douglas Machado foi encontrado morto no jardim na frente da casa dele em 30 de março, no condado de Rockdale. As autoridades divulgaram essas fotos de um homem de 21 anos e uma mulher de 19. São eles os suspeitos de terem cometido o crime. Eles foram identificados como Tarni McNabb e Khalid Jamarson. As investigações seguem em andamento. A motivação para o crime ainda não foi divulgada. Os 2 suspeitos foram presos e devem ser levados à corte nos próximos dias.
Em Nevada, os agentes do ICE e do FBI mudaram a tática para prender os indocumentados, assustando moradores e preocupando autoridades. Eles estão aparecendo à paisana, com roupas civis, sem coletes, símbolos ou crachás e ainda usando veículos sem o logotipo da Polícia de Imigração. A coalizão de imigrantes de Nevada fez o alerta para as comunidades estrangeiras que vivem no estado. Os agentes do ICE ampliaram as fiscalizações na região em busca de indocumentados, mas mudaram a forma de agir. Agora, eles aparecem à paisana, sem nenhuma identificação, que são agentes do ICE. Eles estão circulando entre os moradores de diferentes comunidades e se identificam apenas na hora da prisão. Esse vídeo foi postado na internet e viralizou milhares de vezes entre os imigrantes. Diversos moradores chegaram a pedir confirmação se eram agentes de imigração. O governo de Nevada não confirmou nenhuma operação oficial com prisões no estado, mas a coalizão de imigrantes disse que o FBI e o ICE confirmaram que estão realizando buscas na área por imigrantes criminosos. A seguir, crise econômica leva a aumento de parcelamento de compras nos Estados Unidos, o que é incomum no país. E o governo Trump anuncia que já revogou mais de 1.000 vistos de estudantes imigrantes. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Bastante conhecido pelos brasileiros, o costume de comprar parcelado virou uma tendência aqui nos Estados Unidos diante da crise econômica. O que antes era incomum agora está por todos os lados, como o Buy Now, Pay Later, ou seja, compre agora e pague depois. Já é possível até parcelar um pedido nos aplicativos de entrega de comida. O parcelamento de compras no cartão é algo que não existe nos Estados Unidos. Mas diante da crise financeira que se agrava, empresas passaram a oferecer serviços semelhantes, como, por exemplo, o Buy Now, Pay Later, que divide o pagamento de um produto em várias vezes, geralmente sem juros. De acordo com o relatório do Consumer Financial Protection Bureau, o uso desse tipo de serviço nos Estados Unidos cresceu mais de 10 vezes em um período de 2 anos. Saltou de 16 para 180 milhões entre 2019 e 2021. O método é mais popular entre as mulheres e os mais jovens, sobretudo da classe média ou baixa do país. Para ser aprovado, o serviço oferecido em muitas lojas e online exige apenas uma rápida verificação de crédito, sem checar histórico financeiro, idade ou salário. Como resultado, os empréstimos são dados em segundos, socorrendo quem precisa dessa ajuda. Tem uma explicação simples aqui, que é o aumento no custo de vida. Tudo começou a ficar mais caro, as compras, o supermercado ficou mais caro, as pessoas perderam o poder de compra e tiveram que começar a parcelar compras do mês para poder fechar as contas, né, as contas no orçamento. Eu acredito que o Buy Now, Pay Later, ele é uma questão, enfim, um consumo que deve perdurar, não só por essa mudança na forma das pessoas comprarem, mas também por uma inflação que continua alta. Hoje nos Estados Unidos, mesmo com a inflação abaixo de 3%, as pessoas continuam identificando que as coisas estão caras. Mas, de acordo com especialistas, essa oferta de dinheiro na hora e rápido, a ser pago em pequenas parcelas, pode incentivar compras por impulso e gastos desnecessários. Uma pesquisa publicada no Journal of Marketing mostrou que as pessoas que adotam essa forma de pagamento passam a comprar até 9% a mais do que antes. As pessoas precisam tomar cuidado, né? Primeiramente identificar se esse parcelamento de compras não pode comprometer o seu orçamento a longo prazo, porque nós estamos falando de compras parceladas, né? Um outro ponto é o seguinte: identificar o que está as questões ali na hora da compra, né? Se você não tem juros embutidos, se for sem juros, se após o vencimento não tem juros ali para você pagar, então é importante pagar até o vencimento para você não ter que pagar mais a longo prazo, né? São questões importantes para as pessoas estarem atentas para não comprometerem o seu orçamento e, por consequência, aumentarem o endividamento e, por consequência, até uma inadimplência, né? Causar uma inadimplência no país. Na batalha contra as universidades norte-americanas, o governo Trump anunciou que já revogou os vistos de mais de 1.000 estudantes internacionais, de graduação e pós. Os estudantes afetados são de diversas nações e estavam matriculados em mais de 130 instituições de pelo menos 40 estados. One of the major factors that I decided to come forward and talk about this is
the fact that my mom is sick. Jason Ma é um cidadão chinês que cursa engenharia de computação elétrica em Pittsburgh. Ele está entre os 1.000 estudantes universitários que tiveram o visto revogado pela Casa Branca. Really, it's my entire life at jeopardy. O estrangeiro não recebeu qualquer justificativa para o cancelamento do documento. These students are the future ambassadors who are going to make significant impact. Esta advogada da Associação de Educadores Internacionais diz que muitas pessoas estão sofrendo perseguição por serem de países que se opõem à atual gestão. Hoje, as universidades norte-americanas registram o maior recorde de estudantes internacionais da história. São mais de 1.100.000. Mas, com medo, muitos estrangeiros já estão pedindo transferência para universidades de outros países. A repressão de Trump a estudantes imigrantes começou com foco naqueles que participaram de manifestações contra a guerra do Hamas com Israel. Agora, as revogações dos vistos estão sendo impulsionadas por outros motivos, como participação em debates progressistas e até pequenas infrações, como violações de trânsito. The department revokes visas every day in order to secure our borders. O Departamento de Estado se recusa a fornecer detalhes sobre os critérios usados para revogar vistos de estudantes e diz apenas que faz isso para proteger fronteiras e os norte-americanos. Segundo as reitorias universitárias, a maioria esmagadora dos casos não tem justificativa do governo. Mesmo em meio ao conflito, estudantes de Harvard se organizaram em protestos contra as medidas de Trump no campus. No estado do Texas, um cão da unidade K9 encontrou impressionantes 600 quilos de cocaína em uma operação. A polícia fazia um habitual bloqueio de trânsito durante a manhã na I-10, quando o cão alertou para um veículo em específico. Hip, o K9, apontou para uma van que rebocava um desses trailers de aluguel rápido. A motorista, Kedra Parker, de 43 anos, seguia para o estado da Flórida. No interior do veículo, ela transportava dezenas de pacotes contendo a droga. A suspeita foi detida imediatamente e foi acusada de tráfico interestadual de drogas. Essa foi uma das maiores apreensões de drogas da história do sudeste do Texas. Hip, o cão que encontrou a cocaína, foi condecorado como oficial do mês pelo Departamento de Polícia. Depois do intervalo, tem os detalhes de um projeto da Record do Consulado de Miami para fortalecer a língua portuguesa aqui no país. E se você quer se tornar professor do nosso idioma nos Estados Unidos, tem dica no próximo bloco. Já voltamos e para falar de uma visita especial que aconteceu aqui na sede da Record Américas, em Lighthouse Point, na Flórida. Uma high school veio conhecer as instalações da única emissora brasileira que produz e transmite um jornal totalmente em português aqui nos Estados Unidos. A visita desses estudantes faz parte de um programa educacional que visa incentivar o desenvolvimento da nossa língua no território norte-americano. Esse projeto é uma parceria da Record Américas com o Consulado do Brasil em Miami. O ônibus escolar trouxe os alunos direto de Doral para Lighthouse Point, na Flórida. Pouco a pouco, os 20 adolescentes da High School Downtown Doral Charter Upper School entraram na sede da Record Américas. A gerente de marketing, Thaís Gomes, recebeu a turma para o tão esperado tour dentro da emissora. Lá no estúdio vai ser bem legal, a gente vai dividir os grupos, tá? Para não ir todo mundo. Os alunos foram levados ao auditório, onde conheceram um pouco da história da Record, que é transmitida em 150 países. Descobriram que é a emissora brasileira com maior expressão internacional, com padrões exigentes e alta credibilidade. Ouviram também sobre a programação do canal aqui no território norte-americano e no Canadá. Então é bem legal, assim, é uma programação bem extensa. E teve adolescente que fez a lição de casa. Mostrou que sabia em quantas línguas as novelas da Record foram traduzidas. Inglês, espanhol, polish e hebraico. Em grupos separados, eles conheceram as instalações da TV, mas foi o estúdio que animou os jovens. Lá dentro, eles arriscaram sentar junto à bancada do Américas no Ar e soltar a voz como apresentadores. Sempre que tem esse friozinho, é acúmulo substancial. Eu amei estar do lado, quer dizer, atrás dessa bancada que um monte de jornalista famoso que assistia quando eu era criança, né? E eu amei. Foi muito legal. Gostei do tour, gostei
Gostei quase de tudo, tirei fotos em quase todo lugar. Amei. Esta foi a segunda visita de uma escola à sede da emissora, como parte do projeto Record em Ação, uma parceria entre o Consulado-Geral do Brasil em Miami e a Record Américas, para incentivar o aprendizado da língua portuguesa no território norte-americano. Essa parceria com a Record e o Consulado tem sido fundamental, principalmente para o fomento entre a língua portuguesa e a disseminação da língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. Assim como nós dissemos para eles, esse trabalho que a Record faz, o trabalho é de serviço. O nosso jornal Américas no Ar, ele é serviço para a comunidade que fala português no território nacional, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Os objetivos dessa iniciativa, eles se enlaçam com uma perspectiva cultural, né, que é a valorização da língua portuguesa pelo aspecto do pertencimento do imigrante brasileiro ao Brasil, né, a possibilidade de que ele evite perder o contato com a língua portuguesa e que, portanto, perca contato com seus familiares no Brasil. E, por outro lado, também a valorização do português como um diferencial no currículo desses jovens brasileiros que estão aqui. Os tours na emissora já têm fila de espera. O próximo vai acontecer no mês que vem. É a Record Américas abrindo as portas para a comunidade estudantil para incentivar o aprendizado da língua portuguesa aqui no país. Então é muito importante para eles, até por motivação, de saber onde esse português está sendo usado, né? Então essa oportunidade, essa visita, está proporcionando para eles uma oportunidade de se ver profissões diferentes, onde a língua está sendo usada, qual a importância da língua, né, da nossa cultura, da nossa influência no mercado americano. Então, por tudo isso. Obrigado, Record! E você já pensou em se tornar professor de português em escolas públicas e particulares daqui da Flórida? Duas organizações criaram um curso para quem quer virar educador com o apoio do Consulado do Brasil em Miami. A ideia é ajudar os interessados a migrar para essa área. Eles vão orientar e ensinar como passar por todas as etapas do processo seletivo e preparar os candidatos para tirar a licença de professor. A reportagem é da Cone Rocha. Esses brasileiros têm um sonho em comum: ensinar português nas escolas americanas. E para ajudar esses profissionais, foi apresentado no Consulado-Geral do Brasil em Miami o curso online gratuito chamado O Caminho para se tornar professor de português na Flórida, que vai orientar os interessados no processo seletivo para obter a licença. E a gente acabou se tornando uma referência. Uma ideia que nasceu da parceria entre o Centro Cultural Brasil USA da Flórida, da American Organization of Teachers of Portuguese e do Consulado do Brasil em Miami, para fortalecer o ensino do português nos Estados Unidos. Nós temos uma comunidade crescente. É fundamental ela manter o vínculo com o português por razões culturais, do aluno, da família e de interesse até do Brasil. Mas à medida em que a gente for aumentando a oferta de cursos, nós vamos ter o gargalo da oferta de professores. Então é uma situação em que a comunidade pode resolver sua própria necessidade. Pessoas da comunidade brasileira capacitadas em cursos como o de hoje passam a ser uma alternativa para ensinar esses brasileiros. E com isso o melhor surge para todos os envolvidos. O papel da OTP é justamente apoiar essa iniciativa e dar continuidade ao que eles vão começar. Como membros da OTP, eles têm assim benefícios exclusivos só de membros, como participar gratuitamente do Encontro Mundial sobre o Ensino da Língua Portuguesa, que esse ano será na Duke University no dia 1º e 2 de agosto. Também ele tem acesso a oportunidades de trabalho dentro da área de educação, do ensino da língua portuguesa e muitos outros benefícios. Como é que fazemos isso, né? Todos nós aqui que somos professores sabemos que é. A professora e pesquisadora Ivian Boruchowski mostrou como serão algumas das aulas, com informações para quem quer obter o certificado na Flórida. Qualquer brasileiro que tem permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos,
que tem uma formação de ensino superior pode tentar essa certificação. Então, nós traduzimos o passo a passo, explicamos, é um processo complexo, mas é um processo que nós, do CBBU e a OTP, queremos apoiar e vamos ajudar as pessoas a passarem por esse processo, porque nós precisamos de mais professores para ampliar a oportunidade de cursos de língua portuguesa. Vários diretores de escola estão procurando ampliar por causa da pressão dos pais. Os diretores estão procurando ampliar as ofertas de português, mas nós precisamos de professores. Além das videoaulas, o curso também fornece assistência e orientação sobre documentos para atuar oficialmente como professor no estado. Para muitos brasileiros que têm esse dom, ensinar português aqui nos Estados Unidos não é só uma profissão, é uma forma de se reconectar com o Brasil, de manter viva a cultura e transformar o idioma em um elo com as novas gerações. Agora, esse sonho ganhou um caminho mais acessível, com o projeto O Caminho para se tornar professor de português na Flórida. Muita gente ficou animada com as novas possibilidades de trabalho. Você quer ser professor de português aqui na Flórida, nós vamos te ensinar o caminho. Então você vai entrar no website do Centro Cultural, o Centro Cultural Brasil USA da Flórida, vai ver lá cursos de português. Esse curso é grátis, são 3 módulos e você vai aprender como fazer a sua certificação. O seu diploma do Brasil vale aqui, você sabia disso? É novidade, mas vale aqui. Você sabe falar português bem? Já está pronta para ser professor de português. Qualquer brasileiro habilitado a trabalhar que tenha um diploma de ensino superior pode se tornar professor de português na Flórida. Para saber mais e assistir o curso que já está disponível gratuitamente, acesse o site que aparece aqui na sua tela. O projeto de corte de orçamento da gestão Trump vai atingir 2 programas federais que ajudam milhões de crianças de famílias de baixa renda. Um deles é o Programa de Assistência à Energia Elétrica Doméstica, conhecido como LIHEAP, que beneficia 6 milhões de lares. O outro é o Head Start, que oferece educação infantil, alimento e outros serviços a quase 800 mil crianças. A decisão para eliminar o financiamento dos 2 programas faz parte de um plano proposto para cortar aproximadamente 1/3 do orçamento federal para áreas da saúde e habitação. Mas o presidente Donald Trump não tem poder de desfinanciamento dos programas sociais. Ele precisa da aprovação do Congresso. No próximo bloco, final de semana de Páscoa terá tempestades generalizadas no país. E a gente fala sobre o aumento dos preços e o impacto nas celebrações da data neste ano. Uma nova tecnologia promete ajudar milhões de pessoas que sofrem de um mal comum, a enxaqueca. Esse problema que afeta a vida de 39 milhões de pessoas só aqui nos Estados Unidos. Os médicos anunciaram que uma nova tecnologia está sendo apontada como uma ferramenta capaz de ajudar quem sofre de enxaqueca, uma doença que não tem cura. A neurologista Mary Ann Mays explica que existem vários tratamentos e remédios, mas mesmo assim há muitas pessoas que não conseguem controlar a dor de forma adequada ou apresentam efeitos colaterais aos medicamentos ou ainda possuem condições médicas que impedem tomar os remédios. There's still a number of individuals that get inadequate relief. Para esse grupo mais extremo, a boa notícia é que foi apresentado um dispositivo tecnológico experimental que é promissor para combater esse mal. O equipamento utiliza ar seco e desumidificador em temperatura ambiente para resfriar a passagem nasal. Esse processo ajuda a interromper a ativação da parte do cérebro para a enxaqueca. O dispositivo foi testado por 128 voluntários que sofrem dores de cabeça múltiplas. 47% deles relataram alívio imediato e permanência sem dor por 24 horas. Como efeitos colaterais, foram registrados coriza e irritação nasal. A neurologista que comanda os estudos desse equipamento lembrou que o sistema ainda é experimental e precisa de aprovação da FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos no país, mas afirmou que já é uma esperança. Acreditamos que o estudo seja concluído até novembro de 2025 e alguns dos dados coletados possam ser submetidos à aprovação do dispositivo na FDA em 2026, disse Mary Ann.
and that the company can submit for approval of the device in 2026. Hora da previsão do tempo, vamos ver como vai ficar o clima no final de semana. Em Boston, tempo encoberto e bastante sol da faixa de Nova York até a capital Washington. Tempo encoberto na faixa de Charlotte até Norfolk e descendo a Atlanta. Já na Flórida, bastante sol em Jacksonville e em Tampa, mas em Miami, previsão de pancada de chuvas isoladas. New Orleans, o sol nem aparece e em Houston, chuva prevista para o fim de semana. San Antônio, a gente tem tempo encoberto, não tem previsão de chuva nessa área, mínima de 69, máxima de 83. El Paso, o sol vai brilhar o dia inteiro, com máxima de 70 graus Fahrenheit, mínima de 50. Albuquerque, gente, já tem chuva ao longo do dia, sol não dá as caras por lá, com máxima de 47. A mesma coisa em Phoenix, máxima de 78, mínima de 58 graus. Las Vegas, a gente tem sol brilhando, Los Angeles, a mesma coisa. São Francisco, o sol também vai estar forte por lá, mas vai ser máxima de 61 graus, com mínima de 52. E atenção, porque tem alerta de tempo ruim para esse final de semana de Páscoa. Fortes tempestades estão ameaçando grande parte do território norte-americano. Pelo menos 40 milhões de pessoas estão em alerta para neve, chuva, granizo, ventania intensa e até tornados. É que uma frente fria está avançando pelo oeste e centro do país, levando esse sistema instável e perigoso para o sul e leste. Estão na mira desse mau tempo estados como Nebraska, Missouri, Iowa, Minnesota, Texas, Michigan, Oklahoma e Illinois. Para o oeste do país, a previsão é de neve. O Serviço Nacional de Meteorologia do Colorado disse que essa neve deve durar até domingo à noite, com frio intenso e risco de queda de energia. A orientação é não sair de casa e ficar preparado, acompanhando as notícias. E na contagem regressiva para a Páscoa, quem ainda não comprou o tradicional ovo, é bom se preparar. É que os preços do chocolate dispararam neste ano. E não foi só isso não. Os ovos de galinha e outros enfeites que são usados para decorar essa festa estão também muito mais caros. Apesar disso, o comércio ainda aposta em gasto recorde neste feriado, como nos mostra a Carla Marinho. A tradicional caça aos ovos nesta Páscoa pode ficar comprometida. Muitas famílias que usam ovos de galinha para decoração e até em pratos típicos vão ter que improvisar. É que com a escassez e o preço do produto disparando no país por causa da gripe aviária, o consumidor está sendo obrigado a usar a criatividade. Já em relação aos ovos de chocolate, apesar de não ser uma tradição nos lares das famílias norte-americanas, os valores também estão mais caros este ano e puxando a alta do produto preferido das crianças neste feriado. Apesar disso, o comércio diz que esta é uma data com significado emocional e as pessoas estão dispostas a desembolsar mais dinheiro. A previsão da Federação Nacional do Varejo é que os gastos com a Páscoa ultrapassem 23 bilhões de dólares este ano, incluindo alimentos, presentes, doces, roupas e as alternativas criativas. E foi pensando nisso que os mercadinhos brasileiros nos Estados Unidos abasteceram as prateleiras com os produtos que, além de preservar a tradição em família, têm gostinho de saudade da terra natal. A gente ficou muito agradecido porque a gente sabe que para manter a tradição com as nossas crianças, nós precisamos sim nos preparar. E o Vitória Marketing se preparou para isso. E o Jornal Américas no Ar está terminando. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Você fica agora com mais um capítulo de Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite e bom final de semana.